Bom, então, começando aí. A gente vai entrar na última parte da disciplina, que é a parte que fala de sistema de arquivos. A gente vai ter, então, 2 aulas sobre o sistema de arquivos. A gente vai ter, então, 2 aulas sobre o sistema de arquivos, essa é a primeira parte. Semana que vem a gente vê a última parte e a gente fecha a matéria da disciplina. E a gente vai continuar se encontrando aqui para tirar qualquer dúvida do trabalho, da própria disciplina, e a gente vai mantendo aí, né? Então, parte 1 de sistema de arquivos. Bom, para que serve, então, o sistema de arquivos, né? Nós temos que armazenamento e recuperação de informações, né, são necessários para qualquer tipo de aplicação. É muito raro hoje em dia a gente ter uma aplicação que a gente não queira armazenar nenhum tipo de informação. Mesmo uma aplicação simples como o bloco de notas, nós criamos um texto simples neles e temos a opção de gravar um arquivo indígena com essas informações para abrir logo adiante, né? Se for pensar em qualquer jogo, por mais simples que seja um jogo, ele guarda algumas informações como recorde, né? Menor tempo ou maior tempo, dependendo do que for melhor para o jogo, tá? Então, sempre há informação que a gente precisa guardar. E essa informação, então, ela vai ser armazenada num sistema de arquivos em disco, já que são informações que precisam sobreviver ao sistema, né? Um sistema ele vai ser desligado, aquilo que está na memória se perde, então o sistema de arquivos vai manter essa informação. Então, as principais exigências, né? Deve ser possível armazenar uma grande quantidade de informações. Não adianta um sistema de arquivos muito pequeno, hoje em dia os discos eles são bem grandes, a gente fala em terabytes com facilidade, né? Posso falar para vocês que no meu primeiro PC ele tinha um disco de 20 megabytes, né? E 20 megabytes não é para coisa para caramba, né? Hoje em dia a gente está falando em terabytes e a tendência é somente aumentar, né? Bom, mais importante que isso, a informação deve sobreviver à finalização do processo que utiliza essa informação. Ou seja, o processo sai e aquilo fica salvo, né? A gente está editando um texto, quando nós salvamos o texto, fechamos o nosso editor de texto, aquela informação tem que sobreviver a isso, né? E múltiplos processos devem ser capazes de acessar a informação concorrentemente. Então, permitir que múltiplos processos acessem essa informação, né? Permitir não quer dizer que vai sempre acessar. Né? Permitir quer dizer que, se o programador quiser, isso será possível de ser feito. Então, o sistema tem que dar essa possibilidade, né? Então, como a gente consegue isso? Mediante a implementação de arquivos em discos ou outras mídias, né? E o sistema operacional vai precisar organizar essas informações, independente do tipo de mídia, né? Então, quem é responsável por isso é o que a gente chama de sistema de arquivos, né? Um sistema de arquivos vai estruturar todos os arquivos do sistema, né? Os exemplos mais comuns são NTFS, FAT, ST4, né? E por aí vai, né? E a manipulação deve ser independente dos diferentes dispositivos de armazenamento. Hoje em dia, só para citar alguns dispositivos que são completamente diferentes: um DVD, um HD e um pendrive, tá? A forma de armazenar, a forma de guardar essa informação é completamente diferente para cada um desses dispositivos. Mas para o usuário isso tem que ser transparente. O usuário vai acessar um local onde existem pastas e ele vai conseguir ler e gravar. No caso de um DVD, somente leitura, ele só vai conseguir ler, né? Mas isso é por limitação do próprio dispositivo. Mas ele vai fazer a leitura exatamente da mesma forma como ele faz no HD ou no pendrive. Então, o sistema operacional tem que facilitar isso para o usuário. Se a gente for pensar num sistema simples, a gente pode pensar em um dispositivo de armazenamento com uma sequência linear de blocos. Vou pegar aqui essa sequência linear de blocos, vou pegar uma caneta. Então, a gente pode imaginar um disco como se fosse um local, né, onde vão existir vários blocos, e esses blocos são numerados: 1, 2, 3, 4, e assim por diante, né? Se é necessário acessar o bloco K, as duas operações básicas que são necessárias é escrever uma informação no bloco K e, mais adiante, ler essa informação no bloco K, né? A gente pode imaginar que basta isso, que está resolvido, tá?
Mas e se a gente pensar num sistema mais sofisticado, principalmente sistemas que são utilizados por múltiplos usuários? Né? Então, vem algumas perguntas. Como encontrar essa informação? Como saber que aquela informação que eu quero está exatamente no bloco K? Né? O processo vai ter que saber onde buscar informação, qual bloco do disco, né? Como impedir que um usuário leia dados de outro usuário? Né? Se qualquer um pode acessar qualquer local do disco e as duas operações são somente escrever e ler, né? Como a gente faz a segurança do sistema? Né? Uma pergunta também bastante importante. Como saber quais blocos estão livres? Né? Se eu vou gravar num bloco de disco, eu tenho que ter certeza que aquele bloco não está sendo utilizado. Essa informação tem que estar guardada em algum lugar. Bom, então, um sistema de arquivos, para poder resolver isso, ele é constituído de duas partes distintas. Os arquivos, que armazenam os dados, né? E uma estrutura de diretórios. Né? Quando falar em diretório aqui, vocês vão pensar também que diretório é pasta. Tá? Então, vai ser a mesma coisa. Né? A Microsoft resolveu renomear diretório para pasta numa determinada época e o nome acabou pegando. Né? Mas, formalmente, é diretório. Né? E essa estrutura de diretório, então, organiza e fornece informações sobre os arquivos do sistema. Essa estrutura de diretórios, ela também é um arquivo. Né? Só que é um arquivo especial, é um arquivo estruturado dentro do sistema operacional. É o sistema operacional que interpreta esse tipo de arquivo. Né? Então, nós vamos estudar aqui como coisas diferentes, arquivos e estrutura de diretórios. Mas, no momento da implementação em disco, será tudo arquivo. Começando, então, pelos arquivos propriamente dito, aquilo que a gente entende como arquivo. Tá? Então, o arquivo ele é composto por informações podendo representar programas ou dados. Então, um programa, né? O que vai diferenciar programa de dados? Um programa, ele contém instruções que são compreendidas pelo UCP, é o que a gente chama de arquivo executável. Tá? Enquanto dados, um arquivo de dados, ele vai ser estruturado livremente. Né? Para que um processo seja carregado na memória, a gente já viu aqui que a estrutura da memória é uma estrutura complexa. Nós temos, quando a gente tem memória com segmentação, temos vários segmentos. Então, para que um processo possa ser carregado em memória, ele tem uma estrutura própria que vai ser compreendida pelo sistema operacional. Para que esse processo possa ser lido, sejam criados os seus segmentos em memória e esse processo possa ser posto em execução. Então, ele tem uma estrutura toda própria que vai ser entendida pelo sistema operacional para que seja entregue ao CPU para execução. Já um arquivo de dados, ele tem uma estrutura livre, ele não é preso ao sistema operacional. Né? Podem ser dados numéricos, alfabéticos, alfanuméricos, binários. Né? Por exemplo, um dado de usuário binário, um arquivo compactado com zip, ele é um arquivo binário e um arquivo de usuário. E arquivos podem ser armazenados em diferentes dispositivos físicos. Né? Só para citar alguns dos diferentes dispositivos. Fita magnética, né? Ainda é muito utilizada para fazer backup. Né? Disco magnético, o HD. Né? Um CD-ROM ou um DVD-ROM. Né? Então, aqui é uma fita magnética onde dados são armazenados sequencialmente. Aqui um disco magnético onde qualquer dado pode ser acessado em qualquer posição. Um CD-ROM ele tem a característica de ser somente leitura. Né? Um pendrive e um SSD eles são muito parecidos, tá? Sua estrutura interna, mas o pendrive ele vai fazer via um dispositivo removível, enquanto o SSD ele vem para substituir o disco magnético. Né? E alguns outros dispositivos físicos, por exemplo, um drive de rede, a gente pode considerar também como um sistema de arquivos, que é externo, né? Mas é um sistema de arquivos. Né? Agora, independente, né? A forma de acessar cada um deles, a forma de armazenar os dados, a forma de acessar os dados é diferente para cada dispositivo desse. Né? Agora, esse tipo tem que ser isolado pelo sistema operacional. Né? Cabe ao sistema operacional fornecer aquilo que a gente viu lá no início da disciplina, né? Fornecer uma máquina estendida, que é semelhante ao verdadeiro, mas mais fácil de manipular. Então, para o ponto de vista do usuário, não importa qual é o dispositivo. O que importa para o usuário é que é um local onde existem pastas e os arquivos serão buscados na pasta, independente do tipo de dispositivo. Então, deve existir a independência entre os arquivos a serem manipulados e o meio de armazenamento. Tá? O usuário ele não pode ter que acessar de forma diferente dependendo do dispositivo. É claro que algumas restrições vão ser mantidas, tem coisas que são impossíveis. Né? Por exemplo, um CD-ROM, ele é somente leitura. Então, não adianta querer gravar nele. Tá?
Uma fita magnética só acessa dados sequencialmente, então não adianta querer acessar instantaneamente o final da fita. Tá? Então, existem as limitações do hardware, mas dentro do possível tem que ser tudo igual. Para facilitar, então, né, um arquivo ele é sempre identificado por intermédio de um nome. Né? Seja qual for o sistema de arquivos, a gente consegue dar um nome para o arquivo. Agora, essas regras para os nomes, elas vão variar de sistema para sistema. Algumas diferenças, né? Quantidade máxima de caracteres. Alguns sistemas operacionais, no seu sistema de arquivos, limitam quantos caracteres podem ter um arquivo, até o caminho completo, passando por todas as pastas até chegar no arquivo. Outros não têm uma limitação tão forte. Né? Diferenciação entre caracteres maiúsculos e minúsculos. Para o Windows, né, se eu escrevo a palavra ABC ou ABC minúsculo ou A maiúsculo, B minúsculo, C minúsculo, para o sistema de arquivos do Windows é tudo igual, tá? Não faz diferença. Ele até armazena caracteres maiúsculos e minúsculos conforme eu queira, mas no momento de chamar o arquivo não faz diferença ser maiúsculo ou minúsculo. Eu não posso ter, por exemplo, esses dois arquivos coexistindo no mesmo sistema de arquivos no Windows, já que eles representam a mesma coisa. Já no Unix, faz diferença maiúsculo e minúsculo. Então, esses três exemplos são diferentes para o Unix. Uso de caracteres especiais, né? O asterisco, o til. Né? O til, por exemplo, no sistema de arquivos do Windows, no NTFS, ele pode ser utilizado como parte do nome. No Unix, ele não pode ser utilizado como parte do nome. É um símbolo especial do sistema operacional. Tá? Então, tem suas diferenças. Nomes com extensão tendo significado ou não. Né? Por exemplo, para o Windows, uma extensão .exe significa que um arquivo é executável. Então, se eu chamo um arquivo exe, ele será executado. Se eu quiser nomear um arquivo executável como txt, ele não será executado. Para o Unix não faz diferença a extensão. Até se usa a extensão própria para facilitar. Mas para o Unix, ser executável é um atributo, não é a extensão do arquivo que determina. Né? Então, a extensão pode ter significado ou não, dependendo do sistema operacional. Então, em alguns sistemas, extensões são apenas convenções e não são impostas pelo sistema. Tá? Já conversamos sobre isso. Né? É um arquivo file.txt, pode ser um tipo de arquivo texto, tá? Mas essa extensão .txt não quer dizer muita coisa para o sistema operacional. Tá? A gente tem que saber diferenciar isso daí. Para a interface gráfica, ela até faz a diferença. Se eu clico 2 vezes no arquivo .txt, a interface gráfica chamará normalmente o quê? Um editor de textos simples para abrir o arquivo. Né? Mas um editor de texto sim pode abrir qualquer tipo de arquivo. Né? Agora, por outro lado, um compilador C pode exigir que a extensão termine em C. Né? E normalmente, atualmente, um compilador de linguagem C, ele compila tanto arquivos .c quanto arquivos .cpp, né? De C++. E, dependendo da extensão, ele vai compilar de maneira diferente o arquivo. Né? Então, a extensão é bastante importante para alguns sistemas. Né? Agora, quando o arquivo recebe um nome, tá? Acontece um fato importante, ele se torna independente do processo. Né? Uma vez que um processo dá um nome para um arquivo e salva esse arquivo com esse nome, qualquer outro processo pode acessar esse arquivo. Tá? Então, independente, né, do processo que criou, até mesmo do usuário que criou ou do sistema que criou. Eu posso criar um sistema no Windows e levar para o Unix, via rede, via pendrive. Desde que eu tenha dado um nome para o arquivo, esse arquivo vai poder ser acessado em qualquer sistema. Bom, alguém quer perguntar uma coisa? Então, no momento da criação de um arquivo, a gente pode definir uma organização que será adotada pelo arquivo. Né? Você está falando agora de estrutura de arquivos. Tá? Organização significa como eu interpreto o que está dentro desse arquivo.
né? Como o meu sistema vai estruturar um arquivo, né? Essa estrutura ela pode ser suportada pelo próprio sistema operacional, né? Ou ela pode ser definida pela própria aplicação, né? Vamos ver aqui as diferenças. Eu tenho que adiantar minhas coisas também. Eu vou terminar meu trabalho hoje. Então, vamos lá. Forma mais simples de organizar um arquivo, através do que a gente chama de sequência desestruturada de bytes. Tá? Ou seja, o nome é bastante claro, né? Não tem estrutura nenhuma. Na verdade, a gente está falando o seguinte, o sistema de arquivos, tá? A gente está falando do sistema de arquivos, não vai impor estrutura lógica para os dados. Os dados podem ter qualquer tipo de estrutura. É o que se utiliza mais hoje em dia, né? Os primeiros sistemas operacionais, eles impunham restrições a como um dado poderia ser organizado, como um arquivo de dados poderia ser organizado, tá? Atualmente, o sistema operacional não impõe restrição nenhuma. O arquivo pode ter o formato que ele quiser. Isso dá uma versatilidade muito grande para que as aplicações possam definir o tipo de organização, né? Então, cabe a quem? A aplicação tem que definir como será a organização, né? No início da computação, a programação era mais complexa, mais arcaica, então o suporte a um tipo específico pelo sistema operacional era bem-vindo, né? Hoje em dia, como está bastante avançada a programação, o programador tem muita capacidade de definir sua própria estrutura, a maior vantagem é deixar que o próprio programador faça isso, né? Então, a grande vantagem é o quê? Flexibilidade, né? O controle é de inteira responsabilidade da aplicação. Quem usa isso, né? Todos os sistemas operacionais, só para citar, né? Unix, MS Windows, tá? Mac OS, seja qual for o sistema operacional atual, ele usa essa abordagem de arquivo sequência desestruturada. Bom, uma forma estruturada que é diferente, a gente chama de sequência de registros de tamanho fixo, né? Um arquivo, quando ele é criado, é definido um tamanho de registro, por exemplo, tamanho 100. Então, é criado um bloco de 100 bytes. Então, todo registro é dividido todo arquivo é dividido em registros com um determinado tamanho. Então, primeiro registro, segundo, terceiro, quarto, e por aí vai. Isso também é algo importante hoje em dia, tá? Muitos sistemas são desenvolvidos com essa sequência de registros de tamanho fixo. Um banco de dados relacional, ele possui, né, no seu registro padrão, nas suas tabelas, sequência de registro de tamanho fixo, tá? Mas, voltando ao anterior, né, a sequência desestruturada. Com a sequência desestruturada, eu posso, dentro dela, criar uma sequência de registro de tamanho fixo, né? No passado, alguns sistemas operacionais impunham que os registros tinham que ter um tamanho fixo. Hoje em dia, é possível fazer também, mas cabe à aplicação fazer, né? Então, o arquivo ele é composto por uma série de registros com estrutura interna própria, né? Qual era a principal característica? Leitura e gravação trabalha com registros inteiros. Eu só consigo gravar um registro inteiro no arquivo. Eu não posso gravar meio registro, não posso gravar alguns bytes, né? No passado, quando se trabalhava com cartão perfurado, os cartões tinham 80 colunas, tá? Então, os sistemas operacionais daqueles arquivos consistiam, por padrão, em registros de 80 caracteres, tá? Se vocês repararam, o número 80 era um número famoso na computação, né? Os cartões são de 80 colunas, então os monitores, em modo texto, eles têm 80 caracteres por linha. As impressoras, quando entram em modo texto, normalmente elas têm 80 caracteres por linha, né? Isso tudo é oriundo da época do cartão perfurado. Hoje em dia, nenhum sistema de propósito geral usa mais esse modelo, tá? Se a aplicação quiser, ela faça. Outra estrutura é chamada árvore de registros, né? A árvore de registro, o objetivo dela é ter um campo que é chamado campo-chave e manter toda a estrutura ordenada, tá, por esse campo-chave. Então, o próprio sistema de arquivos dos sistemas operacionais ofereciam esse suporte. Como é que funcionava isso? Vamos pegar esse exemplo que tem aqui embaixo. Vamos imaginar que primeiro a gente criou um arquivo, esse arquivo, campo-chave é A. Depois eu crio um arquivo E,
um arquivo L. Tá? Um registro, melhor dizendo. Né? De repente, eu preciso criar um novo registro que chama-se B. O B fica entre o A e o E. Então, a gente puxa um ponteiro e cria uma nova estrutura para B. Né? Se for tentar fazer se for descer por pré-ordem, tá? Vocês vão ver que qual é a sequência? Vai ser A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Sempre está ordenado. Se eu for inserir um registro chamado bola, bola está entre C e D. Então, cria um ponteiro e coloca o registro entre C e D. Tá? Então, com isso, a gente consegue inserir e remover registros de uma forma muito rápida. Tá? Então, a grande vantagem é que eu consigo manter tudo ordenado, né? Apesar da complexidade da programação, eu consigo sempre manter meus registros ordenados sem necessidade de ficar movendo arquivos em disco. Né? Esse tipo de estrutura, na verdade, é um pouco mais complexa por questões de desempenho, mas essa mesma ideia é que é utilizada pelas árvores de ordenação dos bancos de dados comerciais. Tá? Eles usam um esquema de B-tree, de árvore balanceada, muito parecido com isso. Né? Anteriormente, esse suporte era dado pelos sistemas operacionais. Tá? Atualmente, são as aplicações que têm que fazer, então fica por conta dos SGBDs, que podem estruturar e criar mecanismos cada vez mais sofisticados. Saindo de estrutura, indo para métodos de acesso. Né? O método de acesso diz como o arquivo será acessado. Né? Bom, então, os primeiros sistemas. Né? Quando um registro era criado, um arquivo era criado, eu gravava o primeiro registro. Depois eu gravava o segundo registro. Depois eu gravava o terceiro. Né? Gravava o quarto registro. Para poder acessar esse registro nesse sistema de arquivos, quando eu fosse ler, eu tinha que ler o primeiro, depois ler o segundo, depois ler o terceiro, depois ler o quarto. Eu não podia ler diretamente o quarto registro. Né? Outra coisa, se eu quero botar um novo registro, eu não posso sobrescrever alguém no meio do caminho. Eu tenho que criar no final. Então, eram sistemas que permitiam apenas inserções no final e busca na sequência. Né? Então, eram sistemas que tinham um acesso do tipo sequencial. Né? No acesso sequencial, eu não posso mais pular ou ler registro fora de ordem. Tá? Eu apenas posso ler adiante. Então, vou ler adiante. Mas se eu chegar a um determinado ponto e eu quiser voltar, eu posso voltar. Então, eu posso ir e voltar conforme eu queira. Tá? Mas sempre de registro a registro. Eu não posso pular um registro sem ler. Tá? Então, não é possível pular ou ler registro fora de ordem. Mas é possível retroceder. Então, ainda aqui. Tá? Hoje em dia, não é mais assim a princípio. Né? Mas se eu tenho, por exemplo, uma unidade de fita, embora o sistema operacional não limite mais, se houver uma limitação do hardware, como é o caso da unidade de fita, não vai ter como fugir disso. Né? Numa unidade de fita, eu tenho que ler os registros na sequência ou retroceder na sequência também. Então, posteriormente, surge um novo método de acesso, né? Conhecido como acesso aleatório ou acesso direto, que permite a leitura ou gravação de registro diretamente na posição relativa ao início do arquivo. Então, crio um arquivo, coloco o primeiro, coloco o segundo, terceiro, quarto registro. Fecho o arquivo. Se em um determinado momento eu quero ler o terceiro registro, eu posso ler diretamente naquela posição. Tá? Faço acesso direto à posição que eu quero. Se eu quiser sobrescrever o registro número 2, eu posso escrever em cima do registro número 2 sem qualquer problema. Então, não existe restrição na ordem que os registros são lidos ou gravados. Agora, somente é possível quando o arquivo é definido com registro de tamanho fixo. Para eu chegar no terceiro registro, eu tenho que saber o tamanho. Então, se meu registro tem tamanho N, para ir para o terceiro registro, eu tenho que pular 2N bytes. Para ir por quarto registro, eu tenho que pular 3N bytes. Né? Então, só é possível fazer isso se eu souber o tamanho do registro. Se for tamanho variável, tem que seguir na sequência. Bom, então, nos sistemas antigos, o tipo de acesso era determinado quando o arquivo é criado. Né? Então, se o arquivo fosse criado como sequencial, era obrigatório ser sequencial. Né? Nos sistemas modernos,
todos os arquivos são de acesso aleatório, exceto quando o dispositivo não permite, né? Uma unidade de fita, por exemplo. Tá? Então, sistemas atuais, tudo acesso aleatório, desde que o dispositivo permita. E ainda existem outros métodos de acesso menos comuns, né? A gente chama, um deles, por exemplo, é o acesso indexado, né? Nesse acesso indexado, a gente envolve a construção de um índice para o arquivo, né? Deixa eu ver. Então, como é o acesso indexado? Eu tenho um registro, um arquivo, eu tenho um registro B, registro D, registro A, registro C, registro F, registro E. Tá? Posição de cada um. Posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? O arquivo de índice será um arquivo apenas de números inteiros, né? Que vai servir para me dar uma ordenação naquele registro lá em cima. Então, por exemplo, quem seria o primeiro em ordem alfabética? Seria o A. O A está na posição 3. Então, posição 3. Que é o seguinte, é o B, está na posição 1. O C está na posição 4. O D está na posição 2. O E está na posição 6. O F está na posição 5. Então, se eu for fazer a leitura desse registro, como é que eu vou ler? Eu venho no meu arquivo de índice e leio. O primeiro é o 3, então eu acesso o A. O segundo é o 1, eu acesso o B. Na quarta vez eu vou no acesso no C, no D, no E, no F. Tá? Então, o arquivo auxiliar de ordenação, né? Se eu tenho registros muito grandes, movimentar esse registro do disco fica bastante complexo. Então, se utiliza um arquivo de índice secundário para facilitar esse acesso. Claro que isso é permitido em sistemas de acesso direto, de sistema de acesso aleatório. Bom, ainda existem alguns arquivos especiais. Tá? Quais são os arquivos, os tipos de arquivos mais comuns? Né? Então, a gente tem o arquivo regular. Né? Arquivo regular é aquele que contém informações genéricas, né? Então, são normalmente arquivos de usuários. A gente tem arquivos especiais, que são os diretórios ou pastas, que são arquivos do sistema para manter a estrutura. Né? E costuma-se ter, principalmente no Unix, isso é muito forte, dois outros tipos de arquivos. Né? O primeiro é chamado arquivo especial de caractere. O segundo é chamado arquivo especial de bloco. Né? Esses dois tipos de arquivo, eles designam dispositivos de entrada e saída. Né? A diferença entre eles é que um dispositivo especial de caractere é aquele em que eu posso gravar qualquer quantidade de bytes. Normalmente são dispositivos com comunicação serial. Né? Já dispositivos especiais de bloco são aqueles que eu só consigo gravar em quantidades inteiras de dados. Né? Por exemplo, um disco, um HD, é um dispositivo especial de bloco. Eu só consigo transferir dele blocos de 512 bytes. Ou eu gravo 512 bytes, ou eu leio 512 bytes. Né? Se eu quiser gravar mais ou menos, eu vou ter que usar algum artifício e preencher dados. Né? Já o arquivo especial de caractere, não. Eu posso transferir para ele e ler dele qualquer quantidade de caracteres, sem qualquer dificuldade. Um exemplo é o teclado, o mouse, tá? Que são dispositivos seriais. Sendo que arquivos regulares ainda podem ser definidos como arquivo texto ou arquivo binário. Né? Arquivo texto é aquele construído por linhas de texto que podem... linhas de tamanho diferentes que são entendidas pelas pessoas. Né? Então, podem ser editados por editor de texto comum. Né? E o mais importante está aqui, podem ser compreendidos pelas pessoas. Né? Isso que vocês estão vendo na tela seria um exemplo de um arquivo texto. Né? A gente está vendo o texto, a gente está entendendo o que tem dentro dele. Já um arquivo binário são arquivos que não são texto. Né? Por exemplo, um arquivo zip. Se eu tentar olhar o conteúdo de um arquivo zip, tem uma sequência que a gente não vai entender nada. Se eu tentar ler um arquivo executável, vai ser uma sequência que é só entendida pela UCP. Né? Sendo que eles podem ser classificados ainda em arquivos de usuário, que é qualquer arquivo binário de usuário, com ou sem estrutura interna, e os arquivos executáveis, que têm a estrutura conhecida pelo sistema operacional,
para que seus códigos sejam executáveis pelo OCP. E para fechar hoje, falar sobre diretórios, né, as pastas. Né? Então, o que é a estrutura de diretórios? Ela é o modo como a gente organiza logicamente os diversos arquivos que estão contidos no disco. Né? Então, diretório ou pasta é um arquivo, né, que será interpretado pelo sistema operacional, que contém a estrutura de dados com entrada associada a cada arquivo. Uma entrada de diretório, então, normalmente ela tem uma série de campos, onde um dos campos é o nome do arquivo. Então, a grande tabela que tem nome do arquivo, uma série de informações, e uma das informações é onde o arquivo está no disco. Vou chamar aqui de ponteiro. Então, a posição inicial dele no disco. Então, pela entrada de diretório, pelo nome, a gente sabe qual é a entrada relativa a um determinado arquivo, e esse ponteiro aponta para uma localização do disco, aonde inicia o arquivo. Tá? É como a gente encontra um arquivo. Tá? Então, o diretório nada mais é o quê? Que uma grande tabela contendo o nome do arquivo, algumas outras informações de controle do arquivo e um campo para dizer onde o arquivo se encontra no disco. Então, quando a gente solicita a abertura de um arquivo, o que o sistema operacional faz? Né? Então, o diretório ele vai ser uma grande tabela. Um dos campos, conforme nós vimos, é o nome do arquivo. Ele procura entrada por entrada, sequencialmente, até encontrar aquele arquivo que nos interessa. Então, encontramos a entrada com o nome que nos interessa. Quando encontra essa entrada, o que o sistema operacional faz? Né? Isso aqui é a pasta, isso aqui é o diretório. Diretório. No diretório, é buscado por nome. Uma vez encontrado o arquivo com aquele nome que nós estamos buscando, né, o arquivo será aberto, aí sim, ele será carregado para a tabela de arquivos. Uma vez aberto, ele vem para a tabela de arquivos, e aqui na tabela de arquivos ele ganha um designador, a gente chama de handle. O nome do arquivo, então, ele só é utilizado no momento da abertura, para encontrar o arquivo em disco. Busca-se pelo nome. Uma vez encontrado o nome, vai para a tabela de arquivos. Na tabela de arquivos, ela armazena quem? Todos os arquivos que estão abertos no momento no sistema. Se o arquivo é fechado, a sua entrada na tabela de arquivos é liberada. Ele vai continuar existindo no diretório. Né? Então, a tabela de arquivos, ela contém o quê? Somente os arquivos que estão abertos no momento para uso. Por todos os processos. A implementação de diretórios. Né? O primeiro disquete, né? Cheguei a trabalhar, disquete de 5 1/4, ele armazenava 360 KB de informação. Tá? Então, nessa época, a gente trabalhava com diretórios, chamado diretórios nível único. Tá? Eu trabalhei com 360, né? Mas eu já ouvi falar, né? Cheguei a ver disquetes com capacidade de 180 KB. Tá? Então, eram discos com pouquíssima capacidade de armazenamento. Né? Como eles tinham pouquíssimo, só cabiam deles arquivos pequenos e poucos arquivos. Então, não tinha uma estrutura muito complexa. Só tinha um diretório, e esse diretório era para dizer os arquivos que existiam naquele dispositivo. Tá? Então, não tinha busca complexa. Você botava o disco, pedia para ver o conteúdo, ele listava todos os arquivos. Não tinha conceito de pastas. Né? Então, o único diretório contendo todos os arquivos do disco. É limitado, né? Já que usuários diferentes não podem criar arquivos com o mesmo nome. Né? Não é mais utilizado atualmente. Tá? Tá aí só para saber que existiu. Né? Conforme os discos foram aumentando, né, percebeu-se essa limitação, criou-se uma estrutura chamada estrutura de 2 níveis. Tá? Nessa estrutura de 2 níveis, existe um diretório principal, tá? Que é o diretório raiz, e dentro dele é criado diretórios especiais, um diretório para os arquivos do sistema operacional e um diretório para cada usuário.
né, continuava tendo a limitação de que cada usuário não tinha como criar subdiretórios. O próprio sistema operacional não tinha como criar subdiretórios. Existia apenas um segundo nível de diretório. Mas já tinha uma vantagem, né? O usuário poderia criar seus arquivos sem se preocupar se algum outro usuário já tinha criado um arquivo com aquele nome no sistema. Aí já começa, então, a necessidade de existir o quê? O caminho. A gente chama o caminho de um arquivo, o path. Tá? Se eu tenho um sistema, no meu diretório, um arquivo chamado teste.txt, né? Eu, Fábio, tenho um arquivo teste.txt. Felipe tem um arquivo chamado teste.txt. Então, eu preciso dar o caminho /Fábio /teste.txt ou /Felipe /teste.txt. Né? Então, a gente tem que especificar o caminho completo. Já que se criou com 2 níveis, alguém viu e falou, bom, por que limitar só 2 níveis? Né? Então, a evolução natural foi o quê? Que a gente chama de estrutura de diretórios em árvore, ou sistema de diretórios hierárquico, que é utilizado hoje pela maioria dos sistemas operacionais. Nesse modelo, cada usuário vai ter o seu diretório e cada usuário pode criar quantos subdiretórios quiser dentro dele. Então, eu tenho uma pasta, dentro dessa pasta eu posso botar arquivos ou novas pastas. Nessas novas pastas posso botar arquivos ou novas pastas. E por aí vai, né? A princípio sem limite. Novamente, né, é importante um caminho para indicar o diretório no qual se encontra determinado arquivo. Tá? Cada vez mais importante isso. Com relação ao caminho, então, a gente passa a ter a história de caminho absoluto e caminho relativo. Né? Qual é a diferença? Eu posso ter, por exemplo, vou usar o exemplo do Windows, /users, /Fábio, /trab, /teste.txt. O que vem a ser caminho absoluto e caminho relativo? Se eu quiser referenciar esse arquivo de modo que qualquer um encontre ele a partir de qualquer posição, eu referencio ele com o chamado caminho absoluto. Né? No caminho absoluto, eu passo tudo para ele, /users, /fábio, /trab, /teste.txt. Esse arquivo sempre será encontrado, independente de qual seja o meu diretório de trabalho no momento. Já por outro lado, se eu tenho diretório de trabalho, o diretório de trabalho é Fábio, se eu estou aqui dentro e eu quiser dar um caminho relativo, eu posso, né? Então, caminho relativo, eu posso simplesmente dizer que o meu arquivo está no diretório trab/teste.txt. Então, ambos, caminho absoluto e caminho relativo, embora sejam diferentes, estão referenciando o mesmo arquivo. Né? Qual é a vantagem e desvantagem de cada um? Né? O caminho absoluto ele tem a vantagem de que o arquivo, uma vez definido dessa forma, não tem ambiguidade. Né? Se, por exemplo, existe um usuário chamado Felipe e tem um diretório chamado trab também, e tem dentro do diretório trab o arquivo teste.txt, esse caminho relativo, se eu tiver no diretório Fábio no diretório Felipe, pode levar arquivos diferentes. Se eu uso o caminho absoluto, eu não tenho essa ambiguidade, não tenho nenhum tipo de problema com isso no sistema. Porém, o caminho relativo ele é mais versátil. Se eu faço um sistema e eu boto que toda a minha configuração do sistema é com base no diretório de trabalho do sistema, eu posso instalar esse sistema em qualquer diretório, em qualquer pasta. Se eu uso o meu sistema com caminho absoluto, eu obrigo que o sistema esteja instalado sempre no mesmo local. Tá? Então, um dá segurança, outro dá versatilidade. Detalhe ainda que cada processo tem seu próprio diretório de trabalho. Né? E cada processo pode alterar o seu diretório de trabalho. O importante aqui é que processo possui seu próprio diretório de trabalho. Né? O diretório de trabalho não é do usuário, ele é do processo. Então, dependendo do processo que o usuário esteja utilizando, ele pode estar no diretório de trabalho ou no outro. Por fim, para a gente fechar aí, né? A maioria dos sistemas possui 2 entradas especiais, que é a entrada ponto e a entrada ponto-ponto. Né? Quando a gente fala na entrada ponto, está no próprio diretório, o diretório atual. Né? Se eu uso a entrada ponto-ponto, eu vou para o diretório acima. Né? Então, para que existe isso? Né? Uma forma de a gente utilizar é, por exemplo, se eu estou num diretório qualquer, eu quero subir nessa estrutura de diretórios, eu dou o comando cd, ponto, a gente sobe na estrutura de diretório. Né?
E o diretório ponto ele é útil em sistemas como Unix, por exemplo. No Unix, no Windows. No Windows, você abre o prompt do DOS, escreve um comando qualquer, por exemplo, eu quero executar o programa prog. No Windows, se eu escrevo prog no prompt e existe um arquivo prog.exe no diretório, ele executa, sem nenhuma dificuldade. Tá? No Unix, não, você não consegue executar um arquivo no próprio diretório, isso por segurança, para evitar que você, sem querer, entre no diretório, lá dentro tem um programa malicioso, você execute sem querer. Então, esse diretório ponto ele é importante, porque se eu quiser executar um programa chamado prog no Windows, desculpe, no Unix, como eu faço? Eu posso dar o comando ponto, barra, prog. Assim, eu estou informando ao sistema que eu quero executar prog dentro do diretório atual. Então, esse era o nosso assunto para hoje. Queria perguntar se está entendido aí, tá? Depois eu queria falar um pouco do trabalho com vocês. Né? Perguntar alguma coisa de hoje ou de aulas anteriores. Tá, então deixa eu falar alguma coisa do trabalho aqui. Então, o trabalho ele é um programinha. Né? Então, a Enio está falando que teve um problema para compilar um programa em C no Ubuntu. Né? Problema especial. Existem algumas diferenças realmente do sistema operacional. Né? É. Quem usa, por exemplo, o Dev C++ no Windows, tá? O Dev C++ ele é uma IDE para um compilador chamado GCC, né? GNU C Compiler. Tá? A vantagem de trabalhar para programar é mais simples isso, não tem interface gráfica muito sofisticada. Né? A vantagem de trabalhar com a IDE Dev C++ é que o Unix também usa o GCC. Tá? Então, o programa ele fica bastante versátil, ele funciona tanto em Windows quanto em Linux. E aí a configuração da própria IDE, né? Quando você tem dificuldade de encontrar o documento. Então, com relação ao trabalho, tá? O trabalho, tem algumas pessoas me perguntando, querendo dar a seguinte solução, né? Ele aloca a impressora e aí ele usa a impressora. Aí depois aloca o scanner, aí usa impressora e scanner. Tá? Aí alguns querem dar a solução. É só não usar impressora e scanner. Não, não pode, porque na sequência o programa ele precisa usar impressora e scanner. Tá? Então ele tem que trabalhar com impressora e scanner. Né? Então onde está lá falando processa algo com impressora e scanner, tem que processar a impressora e scanner. Não pode mudar o programa, tem que mudar a forma de chamada, tem que dar a sua solução ali. Tá? Mas a estrutura do programa em si não pode mudar, porque os processamentos que estão definidos eles têm que ser seguidos. Né? Eu vou colocar para vocês lá, para quem quiser, obviamente, tá? Um programa que eu fiz em linguagem C que simula exatamente isso daí. Então, se vocês forem executar o programa, é um programa que ele está feito em threads. Então, tem as três threads, os três threads que são exemplos lá do programa da Ava que eu passei para vocês. Então, tem o processo A, o processo B e o processo C. Né? Se vocês forem executar, vocês vão ver que vai dar um problema. Tá? Então, uma forma de vocês testar a solução de vocês é até mexendo nesse programinha. Tá? Não tem nada tão sofisticado. Ele também não é necessário para fazer o programa. Não é necessário para fazer o trabalho. Tá? Mas eu vou colocar lá para vocês quiserem. Né? Ele está feito, a última vez que eu compilei ele já tem tempo, mas ele funciona, ele compila bem no Dev C++, tá? E compila também no Unix, no Linux, tá? Porque ele está feito com a biblioteca Petroedes. A biblioteca Petroedes é padrão, tanto para Linux quanto para Windows. E alguém tem mais uma pergunta a fazer, seja do trabalho, seja da aula? Processar individualmente as funções e liberá-las individualmente? Como assim? Não...
Eu não entendi a pergunta, né? Como assim processar e liberar individualmente as funções? Não, pode, isso aí pode mudar, tá? Mas no momento, por exemplo, o momento executa, libera, aloca, você pode mudar. Mas agora, onde está escrito que processa algo com scanner e impressora, os dois têm que estar alocados. Não tem como somente um estar alocado. E aquela função ela tem que permanecer lá. Não, mas vocês podem mexer à vontade na sequência de alocação, desde que preserve os processos. Tem mais alguma pergunta? Então, está terminando, né? Já está disponível também para vocês o vídeo da parte final, para quem quiser assistir. Está pequeno também lá no YouTube, acho que não chega nem a 40 minutos, que é só o fechamento da disciplina, né? E isso aí, tá? Qualquer coisa, então, vai mantendo a pergunta, vai mandando e-mail. Se quiser, pergunta também pelo nosso fórum, que aí todos participam, tá? Sem qualquer dificuldade. Aí, se ninguém tiver mais pergunta nenhuma, a gente pode terminar aí, tá? Obrigado aí a vocês. Boa noite para todo mundo.